Bem-vindos à aula número 5, Matemática Simples. Hoje vamos dar uma pequena introdução ao SPSS. Acaba por ser uma ferramenta, este SPSS é um software que é uma ferramenta extremamente útil na elaboração de um estudo estatístico sobre uma determinada amostra. Podem-se obter estatísticas descritivas, realizar testes, obter gráficos, portanto é um software com um potencial tremendo. Aliás, este nome SPSS é Statistical Package for Social Sciences, portanto é um pacote estatístico para as ciências sociais, embora seja tão eficaz os estudos que este software faz, que é útil até para, não só para as ciências sociais, mas para outro tipo de ciências, até mesmo para um estudo estatístico matemático que resolva fazer, acaba por ser uma ferramenta muito útil. Antes de começarmos com o nosso estudo estatístico, vamos precisar definir o tipo de variáveis que existem. Portanto, por variáveis entende-se uma determinada característica que é comum aos elementos de uma certa população, que se pretende retirar determinadas conclusões. Pode ser, por exemplo, a intenção de votos da população portuguesa, pode ser o peso das maçãs de uma determinada colheita. Portanto, variáveis são este tipo de características. Ora, que tipo de variáveis é que existem? Existem as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. A grande diferença entre as qualitativas e as quantitativas, aliás, o nome é muito sugestivo, é que, enquanto que as variáveis quantitativas, normalmente os seus valores permitem quantificar um determinado objeto, quantificar uma característica de um determinado objeto, como há pouco me referi, o peso das maçãs é uma variável quantitativa. A variável qualitativa, os seus valores apenas indicam a presença de uma determinada categoria ou de um determinado valor de uma categoria. Por exemplo, quando eu falei da intenção de voto, este é um exemplo de uma variável qualitativa que está agrupada nos diferentes partidos. É possível atribuir um valor a cada um desses partidos. Por exemplo, dizer que um determinado partido A tem o valor 1, um determinado partido B tem o valor 2, mas isto não quer dizer que eles sejam quantificáveis, está bem? Portanto, estes valores é apenas para separar em categorias diferentes. Dentro das variáveis qualitativas existem as nominais e as ordinais. A diferença entre as nominais e as ordinais é que as ordinais têm, no fundo, presente a ideia de ordem. Se, por exemplo, estivermos a pensar no grau de satisfação com um determinado serviço, esse grau de satisfação pode ser, por exemplo, baixo, médio e alto. Lá está, há uma ideia de ordenação. Por exemplo, se pensarmos no grau académico de uma pessoa, a pessoa pode ter concluído o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o secundário, ensino superior e por aí fora. Portanto, também é uma variável ordinal, enquanto que a variável nominal não tem qualquer tipo de ordem associada. Há pouco o exemplo dos partidos, é um exemplo de uma variável qualitativa nominal. Uma variável muito utilizada em estudos estatísticos é o género da pessoa, se é masculino, se é feminino, mais uma variável nominal. Portanto, há estas duas categorias para as variáveis qualitativas. Quanto às quantitativas e que no que diz respeito à escala utilizada, estas variáveis podem ser intervalares ou de razão. A intervalar diz respeito à ausência do zero absoluto. O zero não quer dizer que haja ausência do atributo. Por exemplo, se estivermos a pensar na temperatura, o 0 graus não quer dizer que não haja temperatura. É um bocado frio, não é? Enquanto que na escala de razão, o 0 implica mesmo a ausência do atributo, a ausência da tal característica que está a ser estudada. Por exemplo, no peso, 0 quilos quer dizer que não pesa nada. Portanto, há esta diferença em termos de escala para variáveis quantitativas. Também há quem separe estas variáveis quantitativas em termos de variáveis quantitativas discretas e contínuas. Em termos do SPSS, ele não faz grande distinção entre uma e outra. É importante termos em conta estas características das variáveis, uma vez que a nossa preocupação hoje vai ser em introduzir e como é que se introduzem variáveis no SPSS. Ora, a nossa preocupação na videoaula de hoje é como é que se introduzem variáveis no SPSS. Aliás, esse normalmente é o primeiro e talvez até o maior obstáculo de um aluno que se depara pela primeira vez com este programa. Portanto, eu estou já aqui na parte
de input data, portanto eu não estou a partir de nenhuma variável ou de nenhuma amostra, estou a começar com a folha em branco no SPSS. Se repararem, temos aqui em baixo dois botões, temos o Variable View e o Data View. O Data View tem a ver com a introdução dos valores associados a cada variável, em que as variáveis estão aqui agrupadas por coluna. Já vamos ver que depois estes elementos que estão aqui na primeira linha desta janela vão se alterando à medida que nós formos definindo as variáveis, mas isto já será no processo em que iremos colocar os valores da variável. E depois temos aqui o Variable View, que consiste na identificação do diferente tipo de variáveis que nós vamos utilizar. Vamos já começar a explicar o que é que cada um destas etiquetas que estão aqui na primeira linha dizem respeito. O name tem a ver com o nome interno da variável. Atenção que não é o nome que vai aparecer nas tabelas. O nome que vai aparecer nas tabelas é o label. Portanto, enquanto que aqui o name convém que tenha até 8 caracteres, normalmente há certos caracteres que não são permitidos utilizar, provavelmente também não aceita muito bem os espaços, portanto, convém que aqui seja um nome simples e que permita logo de imediato identificar a variável. Mas isto é um nome interno. Quanto ao label não há limite nenhum. Por exemplo, imaginem que estávamos a definir a variável género. Aqui podemos meter simplesmente género e vamos ver se ele aceita o acento. Aceita sem problemas. E aqui no label podemos dizer género da população ou da amostra em estudo. Portanto, podíamos aqui meter qualquer coisa. Eu estou a aumentar um pouco mais isto. Portanto, esta será o nosso label interno. Até podemos aqui ampliar um bocadinho a janela para vermos como é que esta variável fica definida. Ora, quanto ao type, vamos à terceira característica, já vimos aqui duas. O type, se carregarmos aqui nesta janelita, aparecem aqui 3 pontinhos, aparecem aqui uma lista dos diferentes tipos de variáveis que podem ser inseridas. Ora, nós temos aqui até com datas, em moeda, mas eu vou-me essencialmente focar em duas hipóteses que aqui temos em termos do variable type, que é o string e o numeric. O string tem a ver com introduzirmos as variáveis com caracteres, com quaisquer caracteres. Portanto, pode ser, imaginem que estamos a falar do género, podíamos meter em caracteres e escrevíamos mesmo masculino ou feminino. No entanto, eu desaconselho a fazerem isto. Eu acho que é preferível utilizarmos o numérico. E já agora, dentro do numérico, no with, tem a ver com o número de casas que se pretendem utilizar, o número de algarismos que se pretendem utilizar, e o decimal places, portanto, o nome disto tudo são as casas decimais. Eu vou meter aqui 0 no decimal places, está bem? Não vou meter qualquer casa decimal. Vou meter 0. E depois o que é que eu vou fazer? Uma vez que eu pretendo definir o género, eu vou associar, por exemplo, o número 1 ao género masculino e o número 2 ao género feminino. Como é que isso se faz? Faz-se aqui em Values, carregamos aqui em 3 pontinhos, aparece o Value e depois a etiqueta que lhe está associada. E vou escrever aqui masculino. Ok? E carrego em Add. E aparece aqui 1 igual a masculino, 2 igual a feminino. Ora, o que é que acontece neste caso? Cada vez que eu escrever o 1, vai estar associado o género masculino. Cada vez que escrever o 2, vai estar associado o género feminino. Aliás, se quiserem já ir aqui ao Data View, já temos aqui alguma coisa. O género, ele não vai aceitar que eu escreva aqui coisas, vai-me dar erro. No entanto, se eu fizer aqui o 1, ele vai aceitar este valor. E este valor diz respeito ao género masculino. É mais simples, em termos de introdução de dados, utilizar no tipo variável numérico, mesmo que esta seja uma variável qualitativa. Não há problema nenhum se o fizermos. Ora, vamos a mais uma característica. Pronto, aqui o missing values tem a ver com... Imaginem que há pessoas que não respondem a essa pergunta. O que é que se faz nesse caso? Nós podemos atribuir aqui um novo valor em que pode estar associado a esses valores não atribuídos. Por exemplo, podemos dizer que o 3 é um discrete missing value. Quer dizer que cada vez que eu introduzir ali o 3, a pessoa não respondeu àquela pergunta. É um missing value. Também podemos utilizar para valores aberrantes. Imaginem que a pessoa
utilizou um valor inadequado para uma determinada pergunta da amostra. Imaginem que era, por exemplo, o peso e a pessoa metia 500 kg. Portanto, podemos meter um limite inferior, um limite superior. Todos os valores que estejam fora desse limite são considerados missing values, ou seja, valores que não são considerados para a amostra. Está bem? Relativamente às colunas e ao alinhamento. As colunas têm a ver essencialmente com a data view. Se eu for diminuindo aqui o número de colunas, vocês vão ver que aqui no Data View isto ficou mais curtinho. Está bem, porque quando estamos a introduzir muitas amostras, quando estamos a atribuir muitos valores e muitas variáveis e muitos valores diferentes para a amostra, se nós tivermos o espaço quase todo ocupado aqui no Data View, pode haver determinados tipos de variáveis que dá mais jeito, que assumam poucos valores diferentes, que dá mais jeito de ter menos colunas ou ter mais colunas, está bem? Já viram aqui ficou muito mais pequenino. O alinhamento tem a ver em como é que aparecem os valores. Agora está do lado direito, mas eu podia meter do lado esquerdo. Vejam a diferença. O 1 aparece do lado esquerdo. Se eu meter aqui Center, o 1 vai-me aparecer no meio. Está bem? Isto tem essencialmente a ver com a janela de visualização dos valores da variável. Agora, esta sim muito importante e que tem a ver com aquilo que eu falei há pouco sobre variáveis, que é o Measure. Scale tem a ver com as variáveis quantitativas e depois temos aqui a nominal e a ordinal. Esta que nós estamos a considerar que é o género é uma variável nominal e convém identificar convenientemente este tipo de variáveis. Porquê? Porque há certo tipo de medidas descritivas e certo tipo de testes que são específicos para determinados géneros de variáveis. É muito importante ter isto em conta, por isso é que eu até comecei a aula a falar dos tipos de variáveis que existem. Ora, finalmente, a última característica que é esta coisa aqui do role, que é o papel da variável. A variável pode ter 6 papéis diferentes. Input tem a ver com o facto da variável ser independente em termos de previsão de resultados, ser mais uma variável interna do que propriamente uma variável da qual se pretende obter algum tipo de informação. Por exemplo, há muitas pessoas que descrevem uma primeira variável que tem a ver com a numeração dos elementos. Portanto, fazem mesmo a variável que é só para numerar a amostra e metem elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 e por aí fora. Target tem a ver com uma variável do qual se pretende obter determinados resultados. Depois temos both, que tanto pode ser de input como target. None é quando não está nada definido. Eu vou utilizar aqui normalmente o both. Vamos ter estes dois papéis. Isto é uma nova funcionalidade do SPSS. Não é, de facto, preponderante a introdução correta do tipo de variável que se vai utilizar, não é? Em termos deste role, do papel que ela desempenha na nossa amostra, uma vez que praticamente naquela fase inicial os estudos descritivos e a esmagadora maioria dos testes se consegue fazer para qualquer tipo de variável. No entanto, para situações mais avançadas, convém introduzir qual é o papel das variáveis que estão aqui a ser implicadas. De facto, é uma nova funcionalidade. As versões mais antigas do SPSS não tinham esta característica. Portanto, o que é que eu vou preocupar agora? Vou-me preocupar em introduzir mais variáveis diferentes. Vamos falar aqui de uma variável que seja a satisfação. Vou só meter assim satis F, por exemplo, nome interno. Aqui vou meter a satisfação com determinado produto. Eu não sei que produto é este, estou a inventar a amostra. Com determinado produto. Ou serviço. Vou meter serviço. Esta variável vou dividi-la em 3 classes diferentes. O grau de satisfação baixo, médio e alto. Já viram que aparece-me ali 2.00? Não é coincidência, porque eu ainda não tinha definido o número de casas decimais. Vou já diminuir isto para não ter esta preocupação. Grau de satisfação alto. Ok. Vou mudar aqui o número de casas decimais para isto ficar um bocadinho melhor. Missing values aqui não vou meter nada. Vou continuar center. Agora, este tipo de variável é uma variável ordinal. Lá está, é qualitativa. Aqueles valores 1, 2, 3 não é propriamente o valor da resposta que a pessoa deu. No entanto, tem uma certa ordem, do baixo até ao alto, não é? Baixo, médio e alto. E finalmente, pronto, vamos continuar aqui a utilizar both. E finalmente vamos falar da variável, por exemplo, peso. Variável peso.
vai ser numérica. Vou meter aqui duas casas decimais. Já não tenho necessidade nenhuma de meter os values. E aqui vou meter peso dos elementos da amostra. Não é preciso meter isto, está bem? Só para vocês verem que isto pode ter mais caracteres do que tem ali o nome interno. Missing values posso meter aqui como low, vou meter aqui 10 kg e como high vou meter 200, por exemplo. Se alguém tiver colocado um valor abaixo dos 10 ou acima dos 200 não vai ser aceito. E finalmente aqui vou introduzir o scale e vou continuar com both. Também se metesse none não haveria grande problema. Portanto, só para vocês verem o tipo de variáveis diferentes que há. Se quisessem meter o peso, ir até à grama, iam aumentando aqui o número de casas decimais. E agora, se repararem aqui no Data View, já temos as três variáveis que nós introduzimos. Aqui, por exemplo, se eu metesse o 4, provavelmente ia ser um missing value desta amostra. Convém meter valores. Portanto, imaginem que este indivíduo tem um grau de satisfação alto e tem como peso 87 quilos, vírgula qualquer coisa, vírgula 65, por exemplo. Portanto, agora era só, de acordo com os valores que vocês tivessem na amostra, ir introduzindo linha após linha as diferentes características de cada elemento da amostra. Portanto, e é assim que, digamos, se quebra um pouco o gelo aqui com o SPSS e damos os primeiros passos para a introdução correta dos elementos. Provavelmente em breve teremos mais uma aula sobre diferentes estudos que podem ser realizados aqui com o recurso ao SPSS. O meu objetivo fundamental hoje era mesmo saber como introduzir variáveis neste software. Para obteres apoio na elaboração de trabalhos ou teses ou até estudos estatísticos com o recurso do SPSS, visita o nosso site em www.videosmatematicassimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessites.